programa de hoje, vamos conversar com a deputada federal Sâmia Bonfim. Ela é do PSOL de São Paulo e conosco vai falar sobre sua atuação parlamentar, como também a posição do partido e da própria deputada em relação ao governo de Lula, o equilíbrio de forças na Câmara Federal e também sobre sua atuação parlamentar, passando, entre outros assuntos, pela questão do Estatuto do Nascituro, que gerou tanta polêmica, e vamos tentar compreender um pouquinho mais a respeito do que se trata essa discussão. Seja bem-vinda, deputada Sâmia Bonfim, ao nosso Espaço Cidadão. Robson, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar falando com você. Prazer tê-la conosco, deputada. Eu gostaria de iniciar a nossa entrevista pedindo que a deputada falasse um pouquinho a respeito de como é que se encontra hoje, né, na sua visão, essa correlação de forças entre governo e oposição na Câmara Federal, e, em seguida, falar um pouquinho sobre o papel do PSOL e também a sua posição política. Ótimo. Bom, eu acho que a extrema-direita fez uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, que não deu certo, felizmente, senão, enfim, seria uma realidade muito dramática para a população e que teve um efeito importante, um isolamento político. Não pegou bem na sociedade, talvez entre alguns eleitores de Bolsonaro não tenha pegado bem, e principalmente entre a classe política, com raras exceções, mesmo bolsonaristas querem se descolar daquilo que aconteceu. Por que eu digo isso? Porque eu acho que é um momento favorável de isolamento da extrema-direita e, portanto, para o carro do governo Lula passar adiante. São algumas condições. Teve a aprovação da PEC emergencial no final do ano passado, que deu não tudo que a gente gostaria, né, mas alguma condição de investimento nas áreas sociais. O orçamento que foi votado é muito ruim para a maioria dos ministérios, mas pelo menos para aquilo que foi prioridade, né, nas eleições, é possível cumprir. Bolsa Família, reajuste do salário mínimo, entre tantos outros temas. Mas é claro, enquanto não houver responsabilização pelos crimes que cometeram nos últimos 4 anos, os atentados do dia 8 de janeiro, eles seguem ganhando força, se organizando, e é por isso que a gente bate tanto na tecla, né, de que não pode haver anistia, de que é necessário ter responsabilização, por uma questão de reparação histórica mesmo, de memória histórica, e de tirar as condições de financiamento, por exemplo, porque as pessoas não invadiram, né, o Congresso Nacional sozinhas, 8 de janeiro, mas tipo, foram financiadas para isso. Ônibus, avião, hotel, alimentação. Onde é que estão esses empresários? A impressão que eu tenho, Robson, é que a Papuda e a Colmeia, que está cheia de gente que estava no dia 8 de janeiro, tem só a ponta mais fraca, ainda que seja de um movimento organizado, né? São as pessoas que estavam ali, achando que estavam sendo heróis da sua geração, mas que estavam cometendo um crime gravíssimo contra a democracia brasileira. Mas onde estão os reais mandantes, né? O principal deles é o senhor Exato. Jair Bolsonaro, que precisa voltar para o Brasil e responder por seus crimes. Então, agora é um momento favorável, né? Como eu disse, de isolamento, mas é preciso ir além. Acho que a notícia do Alexandre de Moraes, de que ele também deve avançar na investigação dos militares, por exemplo, sei que causou frição entre os militares, mas é necessária, né? Porque não dá para que esses crimes passem impunes. Sem dúvida. Deputada Sâmia Bonfim, sobre essa questão, inclusive, do 8 de janeiro, essa tentativa frustrada, que bom, né, de golpe no país, né? Aliás, tentativa de mais um golpe no país, eu gostaria que a deputada falasse um pouquinho sobre a tentativa, né, que alguns grupos que defendem essas pessoas estão tendo de, apesar de ter passado o carnaval, estão tentando implementar uma CPI para investigar o que é que eu não sei com que objetivo. Eu queria compreender um pouquinho, não é? Como é que está essa situação, esse clima dentro da Câmara Federal. Pois é, você sabe que nós mesmos, assim que aconteceu o 8 de janeiro, a gente propôs um pedido de CPI. Porque é isso, justamente nessa linha de investigar, responsabilizar os culpados. Eles acreditam
acreditavam muito que ia dar certo. E aí foram pegos de surpresa, eu acho, né? Pela rápida reação, inclusive. O Lula acertou muito, tem acertado muito no que diz respeito ao que aconteceu naquele dia, na minha avaliação. Então, ficaram isolados e com dificuldade, aí fazem o que sempre fazem, né? Que é disputar a narrativa sobre um fato consolidado. Já que perderam, vamos então tentar inverter. E eu acho que a CPI entra nessa tônica. A tese deles é: aquilo foi um movimento de infiltrados. O próprio governo quis que acontecesse para sair como vítima, que é uma grande bobagem, assim. Qualquer um que acompanha minimamente o que acontece com o país sabe da gravidade daquele dia, sabe o que significa, né? Porque um golpe de Estado, uma tentativa, que o Bolsonaro nunca escondeu que era isso que ele queria. Então, eu acho que vai nesse sentido, sabe, Robson? Tentar distorcer, disputar a narrativa sobre uma repulsa que a sociedade criou das pessoas que organizaram aquele dia, mas também dificilmente vai para frente. Já não iria para frente a nossa. Quando a gente apresentou, teve um jogo de deixa disso, assim, como se isso atrapalhasse a discussão política. Tem gente que tinha essa leitura. Então, deixar o tema da Porque há muitos investigação para o temas a serem Supremo. discutidos ainda no Congresso, né? Muitas coisas urgentes e graves, e aí, de repente, entrar nessa de jogo de guerra de verdades, né? Embora nós saibamos, né, o que é que realmente aconteceu, e é muito claro, mas há máquinas de propaganda que se utilizam da mentira para desconstruir as verdades e criar, entre aspas, novas verdades paralelas que de fato não existem, né? Perfeito, é isso mesmo. E eles lidam com a não aceitação do pedido de CPI para seguir alimentando essa máquina de propaganda mentirosa. Tá vendo? Não querem fazer uma CPI porque tem Uhum. algo a esconder, não porque, enfim, já existe uma linha de investigação que está dando consequência para isso através do Supremo e de outros órgãos, e que agora o Congresso Nacional vai trabalhar, né, para, ou tentar, pelo menos é o nosso objetivo, para resgatar um pouco de dignidade para o Brasil. E como é que está esse equilíbrio de forças atualmente, deputada Samia Bonfim, na Câmara Federal, né? Aproximadamente números que apoiam ou são oposição ao governo Lula, na Câmara Federal, né? Se esse número é um número fixo, se varia de acordo com os temas que são votados. É um número que varia principalmente pelo fator centrão, Robson. Eles não têm um alinhamento ideológico programático, né, com aquilo que propõe o governo Lula ou aquilo que propõe o que ganhou as eleições no final do ano passado. É completamente pragmático com interesses estruturais e materiais, por que não? Se tiver espaço no governo, agora está numa discussão sobre comissões, presidência de comissões, que tem uma importância fundamental, né, para a pauta política do país. Se tiverem os espaços que querem, acabou oficialmente o orçamento secreto, mas ainda há possibilidade, né, de destinação, de emendas, etc., em maior ou menor grau para os deputados. Se houver esses pedidos atendidos, aí estão junto para votar, para entregar todos os votos que forem necessários. Se não, veja bem, aí entra na lógica da chantagem e da forçação de barra. O próprio União Brasil, que está no governo Lula e que, aliás, um parênteses, Juscelino Filho, que ao que tudo indica, deve ser o ministro que mais pode trazer dor de cabeça para o governo. Primeiro, porque a imprensa está em cima, porque tem também, né? Enfim, tem teto de vidro, é natural que esteja em cima, e sempre tem, né? A primeira crise, sempre tentam atuar sob essa ótica também. Juscelino Filho, que é do União Brasil, e o próprio União Brasil diz que não necessariamente é base de apoio, que ainda precisa mais ministério, que é mais espaço. Então, eu diria que está junto mesmo, assim, para cumprir com o programa que foi eleito nas urnas, os partidos que estavam na coligação, né? Que estavam na Na frente campanha, ampla, né? na frente ampla que lutaram e se dedicaram muito. Mas aí tem visões diferentes, né? Inclusive na política econômica, Robson, isso é um tema muito forte, né? Simone Tebet, por exemplo, claro que ela
não tem, ela está ali atrelada ao Haddad, né, no Ministério da Fazenda. Porém, ela representa um segmento, uma visão, uma doutrina econômica que está tendo força, tem alguma expressão, disputa sobre o governo, né? Que é uma lógica fiscalista, de, como se diz, de responsabilidade com as contas públicas, né? Que é a mesma cantinela enfadonha que existe com mais força em especial desde o golpe, desde o governo Temer. Então, esses riscos são presentes constantemente, né? Já nesse início de governo Lula. O que aconteceu, por exemplo, no tema agora, recentíssimo, da desoneração, né, de impostos em torno dos combustíveis. Agora a gente está indo para cima, então vamos revogar o PPI, né, que é a principal causa, a paridade de Sem preços de dúvida, né? importação, É para manter o valor fundamental esse elevado. tópico, é Fundamental. fundamental, Então, agora, porque se retirou, veja o que fizeram, né? A tragédia que fizeram, retirou-se o dinheiro dos impostos que financiam políticas sociais e tantas outras coisas importantes para o país, mas, digamos, esse dinheiro que se retirou dos impostos, né, não chegou em benefício da população, porque com o PPI a gente paga o preço internacional, mesmo produzindo 90%, 80% do nosso petróleo refinando em real, né? Isso é um assalto formalizado que se faz ao povo brasileiro. Então, tem que se voltar como era antes. Coloca o imposto onde estava, mas também bota o preço do combustível lá embaixo, porque não é para ficar servindo para dar lucro para acionistas minoritários, a turma que vive do rentismo, sobretudo internacional, né? perfeito, exatamente. Na prática, é a Shell que determina o valor do combustível no Brasil, Shell e tantas outras empresas, sendo que o Brasil é praticamente autossuficiente, né, na produção de petróleo e derivados. Então, isso, teve uma pressão do mercado, agora é uma oportunidade. Então, vamos revogar a PPI. Mas aí a imprensa, o mercado vão para cima dizendo que não, porque senão não tem competitividade, senão os investidores perdem a confiança no Brasil, que foi o Sempre mesmo tema teve, com tanto tivemos relação. competitividade que se arvoraram a comprar nossas refinarias, todos os investimentos e conhecimento produzido pela Petrobras, né? Exatamente, o pré-sal ainda segue em disputa e tudo mais. Assim como foi quando também teve a crise em torno do tema da independência do Banco Central, né? A suposta independência com relação aos interesses do povo, só se for. Porque Campos Neto, além de ser um representante do mercado financeiro, é um bolsonarista. Ele participou de jantares, foi votar uniformizado no primeiro e no segundo turno. Então, assim, surgiu essa crise, aí no caso, não tanto no interior do governo, porque ele é independente ao governo, isso de fato ele é, mas uma oportunidade para se discutir para que serve essa independência, essa autonomia, rever a lógica da taxa de juros, que no país em que praticamente 80% da população vive endividada, seja com consignado, com cartão de crédito, isso tem um impacto real na vida do povo, essa taxa de juros, a maior taxa de juros real do mundo. É, quero dizer assim, essas pressões do mercado, elas seguem presente. E, portanto, o nosso papel, é o que eu defendo, né, no PSOL, dos militantes, daqueles que se dedicaram muito nessa campanha, é puxar a corda para o outro lado, falar, não, peraí, esse programa foi derrotado nas urnas, né? Essa agenda neoliberal, independência do Banco Central, o PPI, Se tudo o isso povo precisa ser quisesse revisto. essa agenda, deputada, me parece que desde a eleição passada o presidente seria Henrique Meirelles, né? É verdade, ele disputou as eleições, né, lá ainda, junto com o próprio Bolsonaro. Inclusive, você tem razão, ou teria eleito Temer, ele não teria assumido o poder através de um golpe, não é mesmo? Exato. Exatamente. Então, acho que esse tem que ser o nosso papel, assim, né, de fazer esses tensionamentos, porque o tensionamento do mercado está aí firme e forte e, enfim, tentando disputar os rumos. Deputada Samia Bonfim, antes de detalhar um pouco sobre as demais áreas de sua atuação parlamentar, eu gostaria que a deputada compartilhasse conosco a sua visão a respeito de um projeto
discutido na Câmara Federal, que gerou muita polêmica, né? Aqui e acolá, algumas coisas aparecem que ninguém sabe, às vezes é difícil identificar se é realmente uma tentativa de implementar uma ideia, um projeto de interesse coletivo, ou se é apenas para gerar cortina de fumaça e esconder tantas outras coisas que acontecem por trás. E eu gostaria de uma palavra da deputada sobre Estatuto do Nascituro. O que que é isso, deputada, e qual é a sua posição a respeito? Pois é, o Estatuto do Nascituro não é um projeto novo, ele está há cerca de 10 anos na Câmara. Volta e meia tentam trazê-lo à tona, tentam avançar e, na maioria das vezes, não são vitoriosos. Dessa vez, tentaram fazer com que ele avançasse na Comissão da Mulher, o que seria muito simbólico, mas a gente obstruiu, assim, foi um desgaste físico, inclusive, viu, Robson? Teve uma sessão que a gente ficou quase 10 horas. E o que que é obstruir, assim, para quem não acompanha tanto? São recursos e requerimentos regimentais, questão de ordem, questionamento, pedido de vistas, tem um arcabouço significativo que é para ir atrasando, protelando, até que a hora estoure. Quando é essa hora? É quando a ordem do dia no plenário é convocada. E como estava ali no final do ano e tinha muita coisa para votar concentrada, a gente conseguia lidar com isso, né? O tempo estava a nosso favor. Mas o que que é o Estatuto do Nascituro? É um projeto que considera que a vida se dá desde a concepção, estigmatiza isso, ousado, né? Porque a ciência não chegou a essa conclusão, a filosofia, talvez a maioria das religiões. Mas considerando que o Estado é laico, isso não deve ser uma régua a ser implementada. E isso faz retroceder em três casos fundamentais no Brasil em que o aborto é possível, é legal, é considerado um não crime, né, pelo Estado brasileiro, que é anencefalia, ou seja, não tem chance de sobrevivência. O bebê Quando é o nasce sem, risco, o bebê nasce ou está gerado antes de ganhar a vida, de sair do útero da mãe, ele nasce sem o cérebro, não é isso? exatamente, e aí não tem menor chance de sobrevivência fora do corpo da mãe, e às vezes é inclusive dentro, tendo em vista que não tem o desenvolvimento pleno como os demais, que tem, né, toda a massa encefálica desenvolvida. Quando representa um risco evidente de morte para a mulher, para a mãe, então, nesse caso, claro, o Estado permite, né, que se faça a interrupção da gestação. E um terceiro caso, que é desde 1940, que está no Código Penal de 1940, que é em casos de violência sexual. Ou seja, se você é vítima de estupro, você não é Estupro, obrigada né? a carregar um filho do estuprador, porque estuprador não é pai. Então, se você tem esse conceito, né, de que a vida é desde a concepção e que, portanto, é dotada de direitos como uma vida depois do nascimento, eles chegam a fazer essa dissertação, é, teria que retroceder nesses direitos. E porque eu considero direitos fundamentais para as mulheres, eu defendo, inclusive, que deveriam avançar, nunca neguei a minha posição, acho que como outros países, o Brasil deveria adotar, né, o direito ao aborto legal, seguro, gratuito, amparado pelo Estado, mas enfim, a gente sabe que isso é uma discussão mais difícil, mas necessária também ser feita. Mas ali a gente estava lidando contra o retrocesso, não era, né, nenhum avanço possível para as mulheres brasileiras. Conseguimos segurar, mas eu acho, Robson, vai respondendo a sua segunda pergunta, cortina de fumaça, um objetivo mesmo. Eles foi logo depois da derrota eleitoral que eles sofreram. E Bolsonaro prometeu muito que avançaria com a chamada agenda de costumes, que é um termo que eu não gosto, mas facilmente utilizado, né, e compreendido. E não conseguiu, de fato ele não conseguiu. A prioridade do Congresso foi a agenda econômica, neoliberal, enfim, a lógica do obscurantismo, do armamentismo, nisso ele avançou. Acho que o argumento, o discurso misógino avançou também no governo. Ele Mas destruiu o Ministério da provavelmente Mulher. todas essas pautas às quais eles se referiram como pautas de costume serviram para gerar a cortina de fumaça em relação ao que passou na economia, nas pautas, eu vou nem dizer neoliberais, mas ultra neoliberais, que era a agenda de Paulo Guedes, Exatamente. né? E serviram, tiveram um objetivo concreto, que é o de aglutinar uma base, porque eles precisam sempre do discurso, da voz de comando. E o papel, sempre teve um papel fundamental, né? Então, o nós contra eles, que eles criavam, né?
E eles eram elas, na verdade, eram as mulheres que se organizam e conquistam direitos e que se tornam um grande problema para a moral social, para as nossas famílias, para os nossos padrões de sociedade saudável, que são completamente reacionários e, enfim, um problema, né, para a compreensão das diversas formas de família, de sociedade, de amor, de comportamento, de cultura. Então, na contramão de tudo isso. Então, acho que teve esse papel pós-eleição, entende? Aglutinada, uma resposta política para aqueles que ficaram órfãos, de fato, de uma conquista que eles esperavam, que para eles, né, o Bolsonaro trouxesse, que era um retrocesso na agenda de costumes. Não conseguiram, conseguiram do ponto de vista do discurso, da organização política, isso tem um significado, mas em termos de estruturação de direitos, felizmente não. Então foi uma batalha importante, porque imagina, num país que está aumentando, infelizmente, o número de violência sexual, e cada vez que se avança nas pesquisas a respeito disso, se identifica que as maiores vítimas são meninas, menores de idade, está falando de criança que também engravida, né? Enfim, quando o ciclo biológico mesmo, seria gravíssimo, violento, então conseguimos barrar, felizmente. Deputada Sâmia Bonfim, e com relação a outras áreas de atuação, você poderia destacar mais duas que fazem parte da sua linha como deputada federal? Porventura, algum projeto protocolado, alguma tentativa ou iniciativa do mandato anterior que vai permanecer ao longo desse novo mandato como deputada federal? Bom, o primeiro é esse, né? Os direitos das mulheres de forma ampla, direitos sexuais e reprodutivos, saúde da mulher, enfrentamento à violência. Agora a gente tem uma oportunidade importantíssima de debater a igualdade salarial, que é uma pauta histórica do movimento feminista. Então, esse eu destacaria como uma primeira área. Uma segunda é E sobre há, só serviços. abrindo parênteses, deputada, e há um compromisso do governo federal, do presidente Lula, né, em que, de fato, o Congresso faça a sua parte e o governo com compromisso de sancionar de uma vez por todas algo que nem deveria precisar de uma lei para isso, que é a paridade de salários entre homens e mulheres, né? É que em tese está na CLT, inclusive, mas que não é cumprido. Acho que a gente vai avançar em mecanismos de fiscalização, de punição, há propostas como a criação de um selo, né? Selo das empresas que são machistas e, portanto, caso recebam desoneração fiscal, percam esse direito. Acho que é um pouco por aí que deve se dar, porque é isso, é uma forma de fiscalizar, pressionar e de fato, garantir, né, a igualdade salarial. Mas eu tenho uma outra área de atuação também muito forte, que diz respeito à defesa de serviços públicos e de direitos dos servidores. Eu sou servidora, na minha primeira eleição ainda como vereadora, né, fiz muita campanha, assim, em porta de escola, universidade, trabalho na Universidade de São Paulo, sou licenciada, então, boa parte da minha atuação se dá um pouco por aí. E uma terceira área, que é a educação. Sou professora de formação também, me formei em letras pela USP, e é um pouco senso comum, né, dizer que as pessoas atuam na educação. Às vezes eu fico até um pouco constrangida, sabe, óbvio, porque parece demagogia na boca de político, mas é de fato, é uma concepção de educação, né? A gente está discutindo muito o tema agora da própria reforma do ensino médio, o impacto brutal que isso teve para as escolas, principalmente para as escolas públicas, porque as privadas, a verdade é que mantiveram a grade anterior e ampliaram, né? Geralmente no ensino complementar, no período integral, para essas outras áreas diversificadas. Agora, na escola pública, é perda de aula para os professores lecionarem, muitas vezes aula vaga para os alunos, redução de currículo e aulas complementares, assim, meu Nossa Senhora, eu já vi brigadeiro gourmet, supostamente atualidade, mas algo relacionado à utilização de redes para se formar, é gravíssimo, aí é um projeto neoliberal mesmo, para a educação, que também precisa ser discutido, revisto, revogado nesse governo, porque são novas gerações que vão ter um problema muito grande na sua formação, oportunidades no mercado de trabalho também, impede desigualdade com aqueles filhos da elite, né, que têm uma oportunidade de estudar nos melhores colégios possíveis. Então, vamos enfrentar esse tema. Muito bem. Bom, eu quero agradecer a participação da deputada federal Sâmia Bonfim,
do pessoal de São Paulo pela sua participação no Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda, deputada, que inclusive recebe os nossos parabéns, recentemente mãe, né? Tá com o bebezinho aí do lado, né? Com todos os cuidados que Você está merece. dormindo, por isso que eu consegui fazer a Tá entrevista dormindo, tá todinha, vendo? foi uma maravilha. Sim, Que bom. cochilinho da manhã ele Os tira. cochilinhos da manhã, né? O sono dos justos. Então, assim, Isso. parabéns, deputada, né? Muito obrigado pela sua presença e eu deixo um momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Robson, te agradeço demais pela entrevista, passou super rápido, o papo fluiu mega bem. Agradecer para quem está assistindo, acompanhando. Caso queira acompanhar nosso trabalho, só entrar nas nossas redes. É Samia Bonfim, em tudo, até no TikTok. Estou lá também, não faço dancinha, porém divulgo as nossas atividades, vídeos, etc., que é importante estar nesses espaços também, né? Obrigadão, até a próxima. Obrigado, deputada.